O homem sempre fez música, e nas últimas décadas passou a contar com um instrumento poderoso nessa tarefa: os computadores. As máquinas são capazes de produzir e controlar com precisão a altura, a intensidade e o timbre dos sons, possibilitando composições cada vez mais refinadas. Música computacional é o tema de hoje do Viver Ciência. Música computacional é a música gerada com o auxílio do computador. Isso é possível graças às técnicas de gravação e processamento digital dos sons. Mas a área não abrange apenas a síntese musical. E você tem o trabalho também de medição, por exemplo, no caso da musicologia, onde você pode analisar obras, você pode analisar gravações antigas, você pode tratar gravações antigas. Você tem o caso da musicoterapia, onde você pode trabalhar a música e a música computacional também, numa perspectiva da saúde. Além do campo da música propriamente dito, a música computacional está inserida em diversas outras áreas, como o cinema e a internet. Ela possibilita a elaboração de novos sons, que não podem ser produzidos por instrumentos acústicos convencionais. No cinema, tanto do ponto de vista da trilha sonora, como do ponto de vista dos efeitos sonoros, de tudo que praticamente você escuta em um filme tem um tratamento acústico, né? A voz do Google, por exemplo, é um trabalho que você grava, depois você trata. Os computadores não substituem a criatividade humana, ao contrário, as complementa. E essa parceria entre homem e máquina tem dado o tom da produção musical contemporânea. A música, provavelmente computacional, ela vai ser um meio de usar a tecnologia, principalmente a tecnologia atual, com o processamento atual das coisas, para gerar novas coisas, gerar novas ideias e trabalhar a música, principalmente numa linguagem moderna, mais contemporânea, com elementos que não eram usados antigamente, justamente pela falta da tecnologia, né? Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre música computacional. Nossos convidados são o doutor em Comunicação e Semiótica, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Música Eletroacústica e professor da Escola de Música da UFG, Anselmo Guerra de Almeida, e o doutor em Musicologia, professor da Escola de Artes da Universidade de Évora, em Portugal, e professor visitante estrangeiro na UFG, Eduardo José Tavares Lopes. Bem-vindos ao Viver Ciência. Muito obrigado. Bom, a gente começa o nosso bate-papo respondendo às dúvidas do público. Vamos ver a primeira pergunta. Meu nome é Johanne, eu sou aluna de Biomedicina do segundo período aqui na UFG. Eu gostaria de saber quais áreas do conhecimento estão envolvidas na música computacional e qual a utilidade desse tipo de música. Bom, a música computacional, ela não tem só uma face, ela tem inúmeras faces, né? Então, dependendo da área onde está sendo aplicada ou foco de pesquisa, ela pode ir desde vamos dizer, as disciplinas mais duras, né, como o processamento digital de sinais, como as áreas voltadas ao humano, a psicoacústica, a estética, a composição, enfim, é uma infinidade de disciplinas em que a música se acopla usando a ferramenta computacional como ferramenta. E a aplicabilidade desse tipo de música? A gente falou um pouquinho ali na reportagem, né, no cinema, na internet. Onde mais ela pode ser aplicada? Ela se aplica na composição musical, ela se aplica na musicologia, na educação musical, na musicoterapia, enfim, em várias áreas, né? Sim, é verdade, quer dizer, ao fim e ao cabo é um pouco pensarmos como a tecnologia também está nas nossas vidas, não é? Ela faz parte do nosso dia-a-dia, e então como na nossa vida, não é? Todas as ferramentas tecnológicas e computacionais estão também ligadas em muitos aspectos à música. Ok, próxima pergunta na tela.
Olá, meu nome é Morgana e faço Ciências Biológicas. Eu gostaria de saber como o computador compõe a música, como essa técnica funciona e qual o papel das pessoas nessa tarefa. Por uma questão das premissas em que eu acredito, eu mudaria essa pergunta. Eu faria essa pergunta como pesquisador de uma outra maneira. Seria, como é que o compositor compõe? Que técnicas que ele usa para compor? Para então eu perguntar no que o computador pode ajudar o compositor a fazer a sua tarefa. Daí então, desse ponto de partida, a gente pode ir para outros campos. Por exemplo, o que a computação pode abrir de espaços novos, criativos, né? Aí, nesse sentido, eu preferia que a pergunta fosse nessa direção. Ok. Próxima pergunta na tela. Meu nome é Juliana Pacífico e eu faço biomedicina. Muitos cantores são acusados de não saber cantar de verdade, de fazer uso de recursos artificiais nas suas gravações. Eu gostaria de saber se isso tem relação com a música computacional. É uma pergunta bastante interessante. Na realidade tem. Mas devemos pensar um pouco, na realidade, o que é cantar de verdade. Na realidade, se pensarmos em cantar de verdade, como uma pessoa estar numa determinada sala e cantar sem nenhum tipo de microfone ou sem nenhum tipo de amplificação, isso seria cantar de verdade. O que temos que pensar é que muitos desses cantores, em muitos tipos de música, quer o microfone, quer as tecnologias, faz logo parte do treino desses cantores. Portanto, não podemos pensar que é a mesma coisa. Esses cantores já aprendem técnicas de cantar com a tecnologia, de gravação. Como tal, não se pode pôr em cantar de verdade ou não cantar de verdade. Portanto, são coisas diferentes. O uso da tecnologia, para certos cantores ou para certos músicos, é já parte da sua ferramenta. Aliás, o contrário também se põe. Certos cantores que não são treinados com a tecnologia ou com o microfone, depois também têm dificuldade em cantar sem isso. Portanto, na realidade são coisas diferentes e é o uso da tecnologia que também faz uma nova aprendizagem dos músicos. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer uma pesquisa desenvolvida na UFG que utiliza a música computacional no tratamento de doenças como o mal de Parkinson. E no quadro Casulo de Ideias, Fernando e Augusto falam sobre a música gerada com o auxílio de computadores. Quem que você acha que faz música melhor? O ser humano ou o computador? O ser humano. Por quê? Porque o ser humano inventa vários tipos de música, como rock, como rap, como sertanejo. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre música computacional. Aqui no estúdio comigo estão os professores Anselmo Guerra e Eduardo Lopes. Você já ouviu falar sobre mesa-lira? Trata-se de um instrumento dotado de cordas, utilizado na musicoterapia para desbloquear tensões, realinhar os centros de energia do corpo e favorecer os sistemas metabólico e neurosensorial do paciente. O professor Anselmo criou, com a ajuda do computador, a mesa-lira digital. O objetivo é investigar se o simples som emitido pela mesa tem valor terapêutico. Vamos conferir a reportagem. Uma caixa de ressonância suspensa por pés de madeira, embaixo da qual existem cordas de aço afinadas, semelhantes às do piano. O terapeuta manipula essas cordas produzindo sons que envolvem todo o corpo do paciente, fazendo ele vibrar. Essa é a mesa-lira, utilizada por musicoterapeutas para tratar ansiedade, dores de cabeça e doenças como o mal de Parkinson. Mas qual a explicação científica para o funcionamento desse instrumento? Pesquisadores dos laboratórios de musicoterapia e pesquisa sonora da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG se uniram para descobrir. Assim surgiu a mesa-lira digital, um modulamento computacional para a mesa convencional. Então eu criei esse módulo porque o computador é uma máquina que faz tudo exato. Então eu tenho que introduzir o inexato na performance, fazendo com que a cada nota que é tocada
eu inseria uma variação randômica entre uma e outra para produzir o mesmo efeito do instrumento real. A mesa lira digital possibilita a gravação do som das notas. O objetivo é proporcionar ao paciente a terapia com música sem sair de casa e analisar se a música por si só, sem a vibração corporal produzida pelas cordas da mesa tradicional, é capaz de gerar resultados. Eu colocando também um módulo de gravação, eu posso transportar esse som para um arquivo sonoro. Posso gravar em um formato que pode ser salvo e ser tocado em qualquer aparelho. Então, vamos ver, se o paciente ele passou por uma sessão, vai para casa, se ele não pode sair de casa, ele pode levar a gravação e usar os fones de ouvido. O estudo ainda está em andamento, carece de mais testes, mas as perspectivas são positivas. A música computacional produzida a partir da mesa lira pode significar um importante avanço no trabalho dos musicoterapeutas. E essa mesa lira, por exemplo, a mesa lira digital, ela pode colaborar muito com o desenvolvimento da pesquisa dentro da área deles, né? na cura das pessoas, no tratamento, da melhora de qualidade de vida delas. Então é uma coisa muito gratificante você ver resultados concretos. Se bem que os resultados empíricos, os resultados teóricos, eles são igualmente importantes. Professor Anselmo, como que foi construída essa mesa lira digital? Ela surgiu primeiramente através do convite dessa equipe para que dentro da minha área fornecesse a minha visão, a explicação, vamos dizer, física do fenômeno, já que o efeito terapêutico já era bem difundido, a mesa lira já é famosa, vamos dizer, no meio da musicoterapia. Então, ao chegar e experimentar com eles a mesa, a minha proposta foi: eu vou explicar fazendo um modelo computacional e mostrar para vocês quais são esses elementos dentro de um sistema. E essa mesa lira digital, ela conseguiu explicar o funcionamento, então, dessa mesa lira e também comprovar os benefícios da mesa lira tradicional? Certo. Então, como já foi dito na reportagem, existem etapas, né? Então, nós fizemos uma etapa em que eu mostrei um instrumento que procurava emular a sonoridade do ponto de vista do paciente, não do ponto de vista do ouvinte. Do ponto de vista do paciente, como ele estaria ouvindo aquele som. A partir daí é que vão ser feitos testes, mas esses testes não são feitos por mim. Isso volta para a equipe com as pessoas competentes, fazendo eletroencefalograma, analisando, comparando os dois instrumentos, é que vão dizer quais são os efeitos e se esses efeitos são similares e qual a maneira de ouvir isso, se é por fone de ouvido ou se é por alto-falantes. Professor, então, a pesquisa não foi concluída, mas já há indicativos de que o som por si só tem os mesmos efeitos, produz os mesmos efeitos que o som combinado com a vibração corporal? Bom, eu tive a oportunidade de experimentar eu mesmo, então eu senti, vamos dizer, sensações muito semelhantes quando eu passei pelo processo para poder entender o instrumento, né? E, bom... E não podemos também esquecer que, de certa maneira, o próprio som, quando é percepcionado a nível de fones, ele próprio inclui vibrações. Não é? As vibrações não são só vibrações diretas no corpo humano, mas também são as vibrações dos nossos órgãos a nível internos, que vêm através da descodificação nos nossos ouvido interior, das próprias vibrações do som, não é? Eu tenho uma hipótese de que, uma vez que a pessoa passou pela experiência do instrumento real, ao ouvir a gravação do fone de ouvido, ele também ele aciona uma memória corporal. Então, mesmo que ele não tenha vibração no corpo, aquele som que chega no cérebro,
ele talvez seja capaz de, vamos dizer, pelo menos manter vamos dizer, uma sequência, vamos dizer que a pessoa está privada de sair de casa, ela poderia, vamos dizer, segurar esse estado de relaxamento por mais um tempo. Ok. A chegada da mesa Lira à clínica de musicoterapia da UFG possibilitou mais pesquisas acadêmicas e melhor atendimento à comunidade. Vamos conhecer melhor então esse instrumento. Mais ciência no ar. A mesa Lira é um instrumento, parece uma mesa mesmo, uma cama, em que ela é construída de madeira, tem uma caixa de ressonância, só para ter uma ideia melhor, como se fosse a caixa de ressonância do violão, e por baixo dela tem 42 cordas, todas da mesma espessura e todas afinadas na mesma frequência, que no caso, para quem entende, a nota Ré. Então essa mesa, ela é construída de madeira, é um instrumento artesanal e ele é utilizado para tratamentos como uma técnica dentro da musicoterapia. Vários trabalhos que nós podemos ler a respeito muito voltado para relaxamento, mas esse relaxamento de uma forma mais complexa. Como o caso de pacientes que têm excesso de contração muscular, rigidez no caso do paciente com Parkinson, melhora a ansiedade, estresse. Isso tem alguns trabalhos relatados, mas são trabalhos que foram relatados fora do Brasil. No Brasil, alguns profissionais têm experiência com pacientes com sequelas neurológicas. Recentemente eu vi uma entrevista com uma pessoa que trabalhou com criança autista, mas aqui em Goiás ainda a gente não tem muita experiência com essa parte clínica, só mesmo mais assim específico na parte teórica. Fique ligado que Viver Ciência volta já! Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é música computacional, a música gerada com o auxílio do computador. As crianças adoram ouvir música no computador, principalmente no YouTube, mas poucas sabem que a máquina, além de reproduzir, também produz música. Nós repassamos essa informação para o Fernando e o Augusto, e num passe de mágica, eles viraram especialistas em música computacional. Dá para acreditar? Dá, né? Afinal, é assim que funciona o Casulo de Ideias. Meu nome é Augusto e eu tenho 8 anos. Meu nome é Fernando e eu tenho 7 anos. Augusto, o que é música computacional? Que passa no computador? É a música que passa no computador? Sim. A música nacional é tipo um hino nacional. Não. Música computacional. Ah, computacional? Eu não sei o que é música computacional. Eu acho que essa música é igual, tipo um hino nacional. Tipo um hino nacional? Aham. Ah, mas aí o que tem a ver com. O que você acha que tem a ver com computador? Ué, eu acho que tem a ver com vários tipos de coisas, vários tipos de sites. Que tipo de música é essa, você acha? Músicas antigas. Você acha que é possível um computador fazer uma música? Acho. Que tipo de instrumentos o computador toca? Bateria, guitarra. Quem que você acha que faz música melhor? O ser humano ou o computador? O ser humano. Por quê? Porque o ser humano inventa vários tipos de música, como rock, como rap, como sertanejo, como vários tipos de outras músicas. E o computador? E o computador inventa músicas mais internacionais, eu acho. Você já ouviu na rádio alguma música composta por um computador? Tipo assim, e agora ouça a nova música do computador. Com participação de Luan Santana. Não. Você acha que o computador, ele também faz show? Não. Não? Mas ele não faz música? Faz.
mas eu acho que ele não fez show. Faz não? Você não conhece nenhuma dupla sertaneja de computadores? Tem algumas, só que eu não lembro o nome. Ah, e você já viu ela se apresentando em algum lugar? Eu acho que eu lembro uma que eu já vi, que foi aqui em Goiânia. Professores, vocês acreditam na possibilidade de, no futuro, os artistas tradicionais disputarem aí espaço com os computadores? Não, eu penso que não. Eu penso que se pensarmos nos computadores, em toda a tecnologia ao serviço da música, temos que pensar como uma ferramenta, não é? E ao longo também da história da música vimos muitas coisas a aparecer, novas invenções, novos instrumentos, toda a tecnologia, e nunca isso substituiu o ser humano. O ser humano é imprescindível para a realização de criação e de arte, e como no passado, se nós virmos o que vai acontecer no futuro, um pouco a imagem do que aconteceu no passado, acho que não devemos ter qualquer tipo de receio, e aliás, como vimos na peça, não é? Por estas fantásticas crianças, eles próprios não têm receio em relação ao computador e à música feita por humanos, mas devemos pensar sobretudo que vai ser uma ferramenta, como a própria história da música nos diz, nos mostrou que tivemos várias ferramentas ao longo da história e o ser humano continuou a fazer a música. Bom, a empresa Google divulgou recentemente, na verdade há alguns meses, uma música composta por uma inteligência artificial. Vamos ouvir um trechinho para ver como é essa música. Uma música básica, né, professor? Quais são as diferenças, então, entre a música tradicional, composta por seres humanos, e a música composta por um computador? Bom, essa experiência da Google, ela não é uma novidade, né? Vamos dizer que a primeira peça feita por computador já tem uns 50 anos, né? Pelo Hiller, né? Nos Estados Unidos. E vamos dizer que na comunidade, vamos dizer que científica, na comunidade que lida com computer music, com música computacional, essa experiência não tem tanto impacto assim, ele tem um pouco mais impacto, vamos dizer, comercial, midiático, né? Então, o que acontece? Isso me lembra muito um documentário que eu assisti há pouco sobre o Picasso. Ele estava assim, ele teve uma formação altamente acadêmica, né? Se destacou por isso, e chegou uma hora ele ficou incomodado pela fotografia. Então, assim, poxa, mas a fotografia ela reproduz exatamente os detalhes, os nuances da feição humana. Por que eu vou pintar dessa maneira? Então, às vezes a tecnologia ela serve para mudar os nossos rumos. Porque a partir de então, daquele momento que ele teve o insight, começou a arte moderna. E essa justamente é a próxima pergunta, de que formas a tecnologia pode influenciar então na nossa música aí nos próximos anos? Quais são as perspectivas nesse sentido? Certas perspectivas para mim são muito boas e acho que como ferramenta e como forma de aumentar a criatividade humana, vamos ter abrir muito mais a palete de possibilidades que temos, utilizando todas as possibilidades que as tecnologias, o computador, a própria inteligência artificial nos dá. Mas há algo importante que eu gostaria também de trazer para aqui e que às vezes nós nos esquecemos quando falamos destas questões da robótica e da programação, é que por detrás destas máquinas todas, e mesmo deste exemplo da Google, está um ser humano que programou a máquina, que criou todos aqueles tipos de algoritmos. Portanto, há sempre o ser humano a fazer algo, não é? Portanto, eu acho que isso é importante retermos, que ainda estamos muito longe, e se será alguma vez possível, não é? Que uma máquina possa substituir o ser humano e muito mais substituir o ser humano a fazer arte. Exatamente, porque antes da máquina existia um algoritmo para ser colocado na máquina, e esse algoritmo foi feito por um ser humano. Então é como você ter um jogo xadrez e você ensina o computador a jogar, ganha do Kasparov, mas o computador não vai criar um novo jogo, ele não vai ir
para fora do jogo de xadrez, ele vai estar sempre lá dentro, fazendo super bem aquilo lá, porque ele foi programado para aquilo. Ok, e assim a gente encerra mais um Viver Ciência. Professor Anselmo Guerra, muito obrigado pela participação no nosso programa. Eu que agradeço e fico muito feliz por essa divulgação. Professor Eduardo Lopes, obrigado pela presença. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui, sendo eu de Portugal, estar aqui como professor visitante, foi mesmo um prazer estar aqui. O prazer é nosso. E obrigado também a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o Viver Ciência através do site, do Facebook e do canal no YouTube da TV UFG. Até a próxima!